Bom dia, nessa manhã, segunda-feira, a palavra de Deus veio no meu coração em Atos 16:25. A visão Troas. Paulo passa a Macedônia e prega em Filipos, Lídia, a pitonisa, o carcereiro de Filipos. 16:25. Vamos ver o que fala aqui, ó. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um grande terremoto que os cárceres do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E, acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo chamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Eles fizeram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos, tu e sua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Tornando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que o soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam para fora. Não será assim, mas venha eles mesmos e tirem-nos para fora. Os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos, e vindo-lhes dirigiram suplicamente e tiraram-os para fora. Eles pediram que assim saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em uma casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Bom, o que Paulo Silas está querendo dizer para nós aqui, ó, na carta de Paulo Silas? Deus pode abrir portas em meio ao sofrimento. A história de Paulo Silas traz ensinamentos importantes para a nossa vida, principalmente para aqueles que têm enfrentado dificuldades e sofrimentos. Paulo Silas tinha sido agredido e preso porque estavam pregando o evangelho. Mas por causa da sua atitude deles durante o sofrimento, Deus fez um milagre e os tirou daquela situação. Enquanto eles louvavam a Deus, as portas da prisão abriram. Quando as coisas não estão dando certo, quando o sofrimento tem sido a marca principal da nossa vida,
Aí nós temos que louvar e adorar a Deus mesmo, clamar a Deus, esperar que o milagre dele venha, acreditar que o milagre dele venha. Aqueles homens deixaram de louvar a Deus, mesmo passando, não deixaram de louvar a Deus, mesmo passando por tribulação. A palavra diz que os outros presos ouviram as orações e os louvores que eles cantavam. Será que as pessoas que convivem com você ouvem escutando apenas você reclamar e amaldiçoar? Ou eles ouvem seu clamor ou as suas queixas como cristão? Temos que ter uma linguagem de bênção e não de maldição. A gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, né? A língua da gente abençoa e maldiçoa, então a gente tem que tomar muito cuidado. Acontece um terremoto e as portas se abriram. Eles poderiam ter fugido, mas eles tivessem ido, o carcereiro ia se matar, porque ia ser responsabilizado pela fuga. Paulo e Silas preferiram ficar por causa daquele homem. Deus abençoa aqueles que sacrificam pelos outros e não pensa apenas em si mesmo. Eles usaram a tribulação para pregar a palavra e salvar vidas. Às vezes, a gente passa por uma situação, que nem eu estava dizendo no outro vídeo anterior, que não é nem para nós às vezes. Às vezes é para as outras pessoas verem e enxergar que existe um Deus de verdade na nossa vida. Eles usaram a tribulação para pregar a palavra e salvar vidas. Muitas pessoas, quando passam por lutas, deixam de fazer a obra de Deus. Tem líderes que foram provados e largaram tudo. Deixaram o ministério, abriram mão do seu chamado e pararam de testemunhar de Cristo para as pessoas. Não é isso que Deus quer. Eu sei que tem sido difícil para você, mas se você retroceder, abandonar tudo, vai ser pior ainda. A vontade de Deus é que você prossiga mesmo em meio às lutas. Paulo e Silas souberam esperar o tempo certo para serem libertos. Eles não saíram depois do terremoto, mas esperaram até o dia seguinte. Aprenda a esperar o tempo e a maneira de Deus agir para ser abençoado. Então, a gente nós tem pressa, nós tem muita pressa e nós tem nosso tempo, mas Deus tem o tempo dele para nós. Então não adianta nós querer que seja tudo rápido. Às vezes é que nem Davi falou: eu sei que tudo pode, Senhor, mas que teus planos não podem ser frustrados. Então tem hora que a gente tem que passar por tem que passar, para que as coisas venham se cumprir na nossa vida. O poder de Deus, a palavra de Deus, às vezes não é nem para nós, é que não estou dizendo, às vezes não é nem para nós, às vezes é para outras pessoas acreditarem e enxergar que existe um Deus na nossa vida. Pelo nosso sofrimento e pelo nosso levante que Deus faz em nossa vida, às vezes não é nem para nós. Então, vamos acreditar mais em Deus, confiar mais em Deus e entregar nossa vida e nossa família, a proteção da nossa família ao nosso Deus Todo-Poderoso, né? Vamos orar e clamar por todas as pessoas que estão necessitando na face dessa terra, mas primeiro vamos orar ao Pai Nosso, como Deus nos ensinou, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai do mal, porque o Senhor é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia do teu povo, Senhor. E em teu nome santo, Jesus Cristo,
Eu peço, Senhor, perdão por todos os meus erros, minhas falhas, meus pecados, minhas iniquidades, que são muitas, Senhor. Que se for olhar pelos meus pecados, eu não sou digno nem de clamar o teu nome santo, Senhor. Mas a tua misericórdia, a tua compaixão tem me alcançado todos os dias da minha vida. E quero te pedir, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor guarda, proteja e faça um milagre na vida de todas aquelas pessoas que estão nos leitos dos hospitais desenganadas pelos médicos. As criancinhas dos orfanatos, os velhinhos dos asilos, os mendigos das ruas, Senhor. As pessoas que estão nas casas de recuperação, as pessoas que estão nas cadeias penitenciárias e presídio. Ô Pai querido, aquelas pessoas que estão também naquele país em guerra, aquelas famílias. Aquelas pessoas que estão também naquele país em terremoto, aquelas famílias, todos os animais também, guarda, proteja e faça um milagre na vida de todos, Pai querido. E também que o Senhor possa guardar e proteger e fazer um milagre na minha casa, na minha família, nos meus filhos, na minha esposa e até em mim, Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor guarda, proteja e faça um muro de fogo, guardando e protegendo a minha casa e meu lar, Senhor Jesus Cristo. Assim te peço que o Senhor também possa, Senhor Jesus Cristo, se acampar com o teu Espírito Santo e com teus anjos na minha casa e no meu lar. E quando os meus filhos forem sair, quando o meu filho for sair para trabalhar, que o Senhor leve e traga em proteção dos anjos. Quando a minha filha for sair para estudar, que o Senhor leve e traga em proteção dos anjos. Quando a minha esposa for sair para trabalhar, que o Senhor leva e traga em proteção dos anjos. E que o Senhor me guarde e proteja também, Senhor Jesus Cristo. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus Cristo, amém. Para que o seu nome seja sempre eternamente glorificado. Porque eu e minha casa serviremos o Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Essa foi a palavra de hoje que veio no meu coração. Vamos aguardar amanhã para ver o que Deus vai colocar no meu coração para falar da palavra de Deus.